tempo de louvor ao nosso Deus. Amém, igreja? Bom dia a todos. Eu não disse bom dia no início, né? Mas vou dizer agora, bom dia a todos, a paz seja contigo. Amém? Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui nesse momento de celebração. Nada melhor do que a palavra do Altíssimo para guiar a nossa celebração a Ele, que não ocorre somente no domingo, mas precisa ocorrer cada dia de nossas vidas. Abra sua Bíblia, nessa belíssima passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Estarei fazendo a leitura dos versos 1 a 11. Os irmãos vão acompanhando essa leitura. É um texto muito conhecido, assim eu espero, um texto muito conhecido de todos. E fala a respeito daquele dia bendito que mudou a história. Como o pastor Felipe disse, o Natal marcou o calendário humano. Tanto é que o calendário se divide em AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. O nascimento de Jesus marca a história da humanidade. Hoje nós faremos um sermão temático, no qual vamos trabalhar a reflexão sobre o preço do Natal. Qual é o preço do Natal? E à medida que eu for lendo esses versos de 1 a 11, nós vamos fazendo algumas reflexões em alguns aspectos. Então você vai perceber que a leitura vai ser um pouquinho diferente. Então acompanhe na sua Bíblia, no telão, a leitura destes versículos. Capítulo 2, versos 1 a 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Perceba aqui que esse versículo diz que eis que vieram. Eu estou sozinho aqui não, né? Eis que vieram uns magos. Não vieram os reis magos, como diz a tradição ao nosso redor. As pessoas falam reis magos, mas de onde tiraram o rei? A Bíblia não fala que eram reis magos. Eram magos que vieram do Oriente. Por que essas pessoas eram chamadas de magos? Não é porque eles eram feiticeiros não, irmãos. É porque eles eram estudiosos, alquimistas. Eles eram estudiosos e por isso recebeu esse rótulo de magos. Eram pessoas que estudavam profecias, que estudavam toda sorte de conhecimentos e por isso eram tratados por magos, não eram feiticeiros. A gente fala de mago hoje em dia, pensa logo em Harry Potter, né? Tirei isso da sua cabeça. Magos do Oriente eram estudiosos, pessoas de conhecimento que vieram do Oriente em busca do nascimento de uma criança. E perguntavam, verso 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses estudiosos, de onde eles tiraram essa informação de que nasceu um rei dos judeus? De onde eles tiraram essa informação? Dos escritos proféticos, que era do conhecimento de toda aquela região, os escritos proféticos que você tem em suas mãos no Velho Testamento. Eles eram estudiosos, conhecedores de todo tipo de ciência e também eram conhecedores das profecias a respeito do recém-nascido. Qual foi o sinal que chamou a atenção desses magos? O que eles viram? A sua estrela no Oriente. Olha que coisa curiosa. O nascimento de Jesus foi algo visível para que todo olho visse, assim como será a volta de Cristo, uma volta visível para que todo olho veja. Nós temos aqui, do nascimento ao retorno de Jesus, um fato, um fenômeno visível, perceptível, e que também é anunciado pelos profetas. Assim como Jesus, o seu nascimento foi anunciado pelos profetas, a volta de Cristo também é anunciada e você tem em suas mãos.
A questão é, você está discernindo os sinais dos tempos? Esses magos discerniram o sinal. Por isso eles estavam viajando, uma longa viagem. Não de avião, não de carro, mas em seus camelos. Com sua comitiva, em busca daquele recém-nascido. Porque vimos a sua estrela no Oriente. Querido irmão, você tem discernido os sinais dos tempos que apontam para a volta de Cristo? Esses magos discerniram o sinal do nascimento do Salvador, aquele que estava profetizado. E eu e você precisamos discernir os sinais da volta de Cristo. Verso 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Isso que estava escrito nos profetas. E eles estavam seguindo à risca a profecia, para que pudessem ter aquele encontro maravilhoso com um recém-nascido, que viria a guiar todo o povo de Deus. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Verso 9, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela viram no oriente, os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Você sabe o que é se alegrar com grande e intenso júbilo? Já teve uma experiência, júbilo, irmãos? É alegria, festejo. Você já teve uma experiência que você diria assim, eu já me alegrei com grande e intenso júbilo. Você já teve uma experiência assim? Irmãos, o plano de Faraó, desde lá de Êxodo, está sendo tão efetivo na vida dos seres humanos, que nós não sabemos nos alegrar com grande e intenso júbilo. Nós não sabemos ser espontâneos, nos alegrarmos com as coisas que recebemos da parte de Deus. Porque nós estamos tão formatados pelas lutas e dificuldades, pelas tristezas do mundo, que mal damos um glória a Deus com entusiasmo. Esses magos se alegraram com grande e intenso júbilo, quando eles perceberam a estrela está apontando diretamente para aquele local. E ali eles se alegram com grande e intenso júbilo. Ontem foi um motivo de grande alegria para muitos aqui da igreja. Nós estivemos lá na formatura, na 8ª Presbiteriana, de 2 seminaristas da igreja, que formaram no seminário. E nesse momento lá, nós tivemos um momento de júbilo, de alegria. Poderia ser mais grande, maior e mais intenso. Mas foi um momento de alegria, amém, irmãos? Foi um momento de alegria. Mas nós devemos nos perguntar, será que nós sabemos o que é ter momentos grandes e intensos de júbilo? De repente você está tão abatido pelas circunstâncias, que você não sabe o que é se alegrar em Deus. E você não sabe expressar isso com intensidade. Pensa comigo se não acontece isso. Se a vida tem nos formatado a esse ponto. Mas o verso 11, para finalizar a leitura. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram.
E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqueles magos que vieram do Oriente, ao encontrarem aquele recém-nascido, se prostraram em adoração e abriram seus tesouros, entregando presentes àquela criança, àquela família. Ouro, incenso e mirra. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Só nessas pinceladas, nós já percebemos alguns valores e princípios que precisamos assimilar na história e no relato do Natal. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo e continue falando ao seu coração e que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Pai, graças te damos pela tua palavra que revela, que registra o plano do Senhor, o plano do Senhor desde a eternidade, que se cumpriu e se cumpre até os dias de hoje. Pai, nós te louvamos por esse momento e te pedimos que teu Espírito Santo esteja imprimindo os valores do teu reino em nossos corações, que teu Espírito Santo esteja enchendo os nossos corações de gratidão, de júbilo, porque, ó Pai, Jesus Cristo nasceu. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nasceu. E mais que isso, no momento histórico, Ele nasceu em meu coração, em nossos corações. E por isso precisamos celebrar com grande e intenso júbilo o nascimento do Salvador em nossas vidas. Oh Pai, que Teu Espírito Santo nos dê corações gratos, alegres, corações que não se curvam às circunstâncias, mas que se curvam somente à Tua graça e à Tua misericórdia que é conosco. Nós oramos ao Senhor nesta manhã pedindo a Ti que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja avivando a Tua palavra em nossas vidas, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, esses dias para trás, eu me senti como um desses magos. Eu tive que abrir o meu tesouro. Eu tive que abrir os tesouros do Milton lá e comprar um presentinho de Natal. Já pegou lá o presentinho da SEB? Se não pegou, pega para abençoar uma criança carente. Eu abri os meus tesouros para comprar um presentinho de um dos apadrinhados da SEB. E eu estava pensando nisso, e quando eu procurava os melhores preços, a gente vai dar uma olhada na internet, né? E aí aquelas mensagens, Natal mais caro este ano. A cesta do Natal está mais cara em relação ao ano passado. O custo da alimentação subiu. E aí a gente vai vendo, né, como o mundo enxerga o Natal e o preço que o mundo dá para o Natal. E Natal, irmãos, é uma das festividades mais celebradas ou comemoradas em todo o mundo. E que muitas vezes envolve, sim, preparo, muita pompa, muitas luzes, muitas comidas, muitos presentes. E tudo isso para comemorar uma data que é muito especial e muito significativa. E olhando para tudo isso, irmãos, para toda essa comemoração que milhões de pessoas fazem todos os anos, olhando para tudo isso, nós podemos taxar um preço para o Natal? Pensa comigo, nós podemos taxar um preço para o Natal? Os magos abriram seus tesouros. Alguns dias atrás eu abri o meu. Pensando nestes aspectos, irmãos, da comemoração e o preço embutido na comemoração do Natal, para algumas famílias essa festividade pode sair por um alto preço. Pensando nesse aspecto da comemoração. Considerando o investimento na decoração, presentes, pratos especiais. Considerando tudo isso, para algumas famílias, a comemoração do Natal pode sair por um alto preço. Tem aquela canção que a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço, não tem? Alguns pais devem estar cantando essa canção nesse mês de dezembro assim, eu sei que pagarei um alto preço. Dependendo do número de crianças, o preço, acho, não é?
Mas quem sabe, olhando ainda até para o aspecto do município, da cidade, eu ainda não tive uma noite de folga livre para visitar as praças de Contagem, para ver as luzes. Já foi ver, visitar? Mas pensando na ótica do município, nas cidades que distribuem luzes por todas as praças e pontos importantes, luzes que vão embelezar a cidade com toda a gama de cores. Pensando por esse aspecto, pode sair caro para o município também essa comemoração. Para os magos, lhes custou uma longa viagem e presentes caros. E pensando bem, irmãos, refletindo sobre o Natal, não somente no aspecto de sua comemoração, não somente no aspecto da comemoração do Natal, mas de fato em seu real sentido, o Natal possui um valor embutido em si mesmo, um preço e um alto preço. Veja o que a palavra de Deus revela sobre o preço do Natal para Deus Filho. Filipenses 2, versos 6 e 7. Qual foi o preço que Jesus pagou para o Natal? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse foi o preço inicial que Jesus, o Deus Filho, pagou para estabelecer o Natal entre os homens. Não se apegou a ser igual a Deus, Deus Filho. Ele não se apegou à sua majestade, à sua glória e ao seu poder. Não, ele se esvaziou disso tudo e nasceu em semelhança de homem. E pior, nasceu para ser servo. É isso que revela a palavra de Deus. O preço que Cristo paga não começou na cruz com sua morte, começou com o seu nascimento, na sua humilhação. Sendo Deus Filho, se esvazia de toda a sua glória e nasce como um homem na forma de servo. Já parou para pensar nisso? Quando nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, normalmente nos lembramos que Deus doou a sua vida para que contigo nós fôssemos um. Mas o preço começa lá no nascimento. O preço já começa sendo pago lá no seu nascimento, no qual ele se esvazia de toda a sua glória. Para Deus Filho, o preço do Natal foi esvaziar-se de sua majestade, poder e glória, para nascer semelhante a você, a mim, a nós, em forma de servo. Ele pagou um alto preço para nascer entre os homens, muito antes de sua morte na cruz. O problema, irmãos, é que muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias e nos distraímos com as luzes, com os banquetes, com os presentes, que ganhamos ou não ganhamos, em toda essa comemoração do Natal, de fim de ano, comemoração de fim de ano, sem nos darmos conta do real valor desta comemoração, do real valor dessa comemoração. De repente, meu querido e minha querida, você tem vivido dias tão sofridos, tão penosos, tão desgastantes, de tantas decepções, decepções com a vida, decepções com pessoas, decepções com família, que hoje você diria que o Natal perdeu a graça para você. Ah, Natal não tem mais graça não. Natal me lembra a morte da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu filho. Natal me lembra as pessoas que não têm mais amor. Perdi a graça, não gosto mais de Natal. Já expressou essa decepção e esse sentimento em relação ao Natal? Eu já ouvi isso várias vezes. Crentes dizendo, perdi a graça do Natal. Isso me lembra tal coisa. Isso me lembra aquilo outro. Por quê, irmãos? Porque nos distraímos com as circunstâncias, com as dificuldades da vida. E tudo isso ofusca o real valor do Natal em nossas vidas. Tudo isso tira a glória de Jesus, que nasceu como um homem, na forma de servo, por amor a você,
por amor a mim. Porque o Natal é a expressão do amor de Deus Pai por você. E isso teve um alto preço para Deus Filho. E nenhum preço para todo aquele que nele crê. Nessa festa, nessa comemoração, quem recebeu o presente foi você. Fomos nós. Amém, irmãos? Normalmente quando a gente visita um recém-nascido, a gente leva presentes, né? Nessa comemoração fomos nós que recebemos os presentes. Pois pela graça de Deus nós podemos celebrar o Natal com entendimento. Nós podemos celebrar o nascimento do Salvador com entendimento, com esperança, renovados na alegria. E não apenas como a festividade do calendário em nossa cultura, não apenas como uma comemoração comercial, não apenas como uma comemoração cultural. Nós temos o real sentido para celebrar o Natal. Efésios 2:7 nos mostra com toda clareza, que diz assim, Efésios 2:7, versos 7 e 8, Efésios 2, 7 e 8, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Irmãos, o nascimento de Jesus Cristo foi para mostrar a incomparável riqueza da graça de Deus por mim, por você. Em outras palavras, a razão do Natal é você, somos nós, que fomos alcançados em Cristo Jesus. E isso precisa nos alegrar, acima das circunstâncias da vida, das dificuldades. Celebre o Natal entendendo o preço real desta comemoração. E principalmente, tenha uma atitude adequada em relação ao Natal. Honre, assim como aqueles magos honraram aquele recém-nascido, honrem a Jesus Cristo com a sua vida, com o seu testemunho. Não apenas entregando presentes, mas vivendo de uma forma que o glorifica, que o honra. Deus Pai te amou e ama. Deus Filho se esvaziou de sua majestade e nasceu. E eu e você? Qual tem sido o preço que nós temos pago para honrar a Jesus Cristo? Há um preço a ser pago em honra a Jesus Cristo. Aqueles magos viajaram a longa distância para celebrar o nascimento do Messias, do Salvador profetizado. E o preço, irmãos, a ser pago, não é por você mesmo. Porque você já experimentou o nascimento de Jesus em seu coração. Você já experimentou o verdadeiro Natal na sua vida. O preço a ser pago não é por você mesmo. Mas o preço a ser pago é para que outros vivam o verdadeiro Natal. Para que outros celebrem o verdadeiro Natal. Você está disposto a honrar a Cristo com a sua vida, para que outros vivam e celebrem o verdadeiro Natal? Celebrem este Natal com entendimento. Você está disposto a ser um instrumento de Deus para o nascimento de Cristo, para que esse nascimento ocorra em corações do seu próximo, do seu vizinho, do seu familiar? Você está disposto a pagar esse preço? A ser testemunha dessa verdade? A se envolver no reino de Cristo e testemunhar o evangelho das boas novas que começa e que aponta para o nascimento do Messias Salvador? Qual é o preço que você pagaria pela salvação de vidas da morte eterna? Qual é o preço que você pagaria? Irmãos, existe sim um alto preço, e esse alto preço foi pago por Jesus Cristo. Agora é nossa vez de investirmos na expansão do reino. A ordem já foi dada. Ide, fazei, invista a sua vida. Aproveite cada oportunidade para compartilhar as boas novas da salvação, que se revelam a partir desse nascimento bendito.
um nascimento que marcou a história de toda a humanidade, que alterou o calendário de toda a humanidade. O Natal custou um alto preço para Deus Filho. No Natal, o maior presente fomos nós que recebemos. E agora nós precisamos nos envolver para que este Natal aconteça em outros corações. Não só a comemoração, a festividade, mas que esse nascimento aconteça em outros corações. Nós precisamos nos envolver. Você está disposto a pagar esse preço? Porque o Senhor te chama para isso. E nós precisamos honrá-lo nesse propósito. Pouco importa, irmãos, se neste mês você vai decorar a sua casa. Pouco importa. Pouco importa, irmãos, se nesse mês de dezembro você fará um grande banquete, um almoço ou um jantar diferenciado. Pouco importa. Pouco importa se nesse mês você vai ganhar ou vai dar presentes. Pouco importa. A única coisa que realmente importa no Natal, irmãos, é que nós entendamos a mensagem do Natal e que nós honremos a Jesus Cristo. Amém, queridos? E para que pudéssemos e possamos aproveitar essa oportunidade bendita desta comemoração que se dá no mês de dezembro, a chave de fazer discípulos é aproveitar as oportunidades. E essa é uma oportunidade ímpar. Dezembro. Vai fazer um banquete de Natal? Chame um vizinho não cristão, o seu alvo de evangelismo, convide-o para participar dessa comemoração. Vai celebrar de alguma forma o Natal? Convide vizinhos, aqueles que você tem orado e tem buscado relacionar para evangelizar, para que Cristo nasça em seus corações. Essa é uma oportunidade ímpar. Você recebeu esse cartão evangelístico. Esse aqui não é um cartãozinho para você. Esse aqui é um cartão evangelístico, não é um panfleto que você vai distribuir para qualquer pessoa. Ele é pequenininho para caber na carteira, você vai tirar da carteira, do bolso, na primeira oportunidade de compartilhar a razão do Natal com um não cristão, ou quem sabe até um desviado. Mas esse aqui é um cartão evangelístico, honre a Cristo, promovendo o nascimento dele em outros corações. Essa é a síntese na nossa obra evangelística missionária. Você vai pagar esse preço? Ou nós vamos continuar apenas comemorando o Natal no calendário em dezembro? Você recebeu o seu cartão, não recebeu? Tire do bolso, tire da carteira na primeira oportunidade de entregar para uma pessoa que você tem orado e tem investido esse tempo de oração para evangelizar. Se você não tem feito isso, comece a fazer já, porque o mês de dezembro vai acabar. E essa é uma oportunidade para compartilharmos com os nossos conhecidos a razão do Natal. O que é o verdadeiro Natal? Amém, queridos? Não é para jogar fora, não é para guardar. É para entregar para uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Qual tem sido, de fato, o seu envolvimento com o reino de Cristo? O quanto eu e você temos promovido o Natal em corações? Peça ao Espírito Santo que te dê gratidão e alegria suficientes para você compartilhar esse evento bendito que continua acontecendo nos corações de todo aquele que nele crê. Ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque se estamos aqui porque Jesus Cristo nos tocou com a sua graça e misericórdia. Se estamos aqui porque cremos no Senhor como Deus Todo-Poderoso. Buscamos ao Senhor e te pedimos nesta manhã, ó Pai, diante da mensagem que ministrada aos corações, desperta-nos para que possamos de fato nos alegrar com o Natal, não pela comemoração que passa, mas de fato, ó Pai, pela celebração da vida eterna que temos em Cristo Jesus, e que nós possamos ser canais para que esse nascimento continue acontecendo nos corações de tantas pessoas que estão ao nosso redor,
Desperta-nos, ó Pai, do sono da indolência e aviva a Tua palavra em nossas vidas, para que possamos celebrar com grande e intenso júbilo o nascimento do Salvador, e que sejamos testemunhas deste fato histórico, mas que acontece nos dias de hoje, em muitas vidas e famílias. Oramos ao Senhor nesta manhã, pedindo ao Senhor que Teu Espírito Santo nos avive e desperte a igreja do Senhor, para louvor e glória do Senhor, em honra ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos e agradecemos nesta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus.